Oi, seja bem-vindo ao canal, e caso você tenha ficado sem internet pelos últimos tempos, tá rolando por aí a trend da Peter Parker, que é a versão transfem do Homem-Aranha Peter Parker. E pela primeira vez na minha carreira inteira, eu participei de uma trend e o resultado foi eu hitando no Twitter. Então nesse vídeo eu vou comentar sobre por que eu não participava de outras trends, como é que é hitar no Twitter, porque você provavelmente não sabe, eu sei porque eu hitei, e também sobre o processo por trás de não uma, não duas, não três, mas sim 7 artes que eu fiz pra essa trend. Você sabe que o bagulho é especial quando eu, de todas as pessoas, fiz 7 artes, né? Se não vale a pena assistir esse vídeo, desinstala o YouTube porque não tem mais nenhum outro que vale a pena ver. Bom, caso você não saiba, essa trend começou com esse tweet aqui, eu acho que não tem nada mais que eu possa adicionar sobre isso, eu não fiz minha pesquisa, né? Esse canal aqui não é crescido à base da pesquisa, mas pelo menos sobre o porquê da trend ter crescido, eu acho que eu posso adicionar meus 2 centavos sobre, né? Eu realmente acho que tem um paralelo interessante entre a trend da Mico Brasileira e a trend da Peter Parker, porque ao mesmo tempo que a trend da Mico Brasileira foi tão grande porque tem um contraste entre a personagem e a cultura brasileira e tudo mais, a trend da Peter é o oposto. O Homem-Aranha como personagem combina muito bem com a temática da transexualidade, tá ligado? Primeiro que o Peter já tem aquela questão da identidade separada entre Homem-Aranha e Peter Parker, então você pode aplicar qualquer tipo de subtexto nisso. E segundo, que ele é um personagem que apresenta questões mundanas. Tanto que muito do drama do Homem-Aranha, por exemplo, é relacionamento, que é uma coisa que, assim, quando tem um cara explodindo uma escola, né, talvez essa não seja a sua prioridade. Mas o ponto das histórias do Peter Parker, na maioria das vezes, é que ele tenta conciliar a vida de herói com a vida mundana dele. Então, problemas de relacionamento, de família e as questões do mundo interno dele. Muitas vezes sobre como ele se vê. Então, a temática da transexualidade é um negócio que encaixa perfeitamente com o personagem, e também isso evidencia um ponto bem importante da ideia do Homem-Aranha, não só do personagem ou da versão específica do Peter Parker tradicional que a gente conhece. Tem-se a ideia de que qualquer pessoa pode estar por trás da máscara do Homem-Aranha, né? Então, qualquer tipo de pessoa pode se identificar com o personagem e qualquer tipo de questão que a pessoa leva consigo também pode ser projetada no personagem. O próprio design do Homem-Aranha não tem um pedaço de pele à mostra, tá ligado? Esse personagem, intencionalmente ou não, foi feito pra você poder projetar qualquer coisa embaixo dele. Essa galera que fala, tipo, o Homem-Aranha não pode ser um cara negro, ou não pode ser uma mulher trans. Essa galera não entendeu não só o texto que é escrito na frente deles quando eles estão lendo sobre o personagem ou lendo as histórias dele, como também não entendeu o design da porra do Homem-Aranha. O próprio nome Homem-Aranha é genérico, tá ligado? Primeiro que a gente se refere à humanidade como um todo como homem, então isso já nem é um indicativo de masculino necessariamente. E também homem traço alguma coisa. Esse é o nome mais genérico que você pode dar para um super-herói. Então, tipo, claramente a ideia é que ele seja não um personagem vazio, mas sim um personagem que pode ser preenchido com as ideias de outras pessoas. E ó, eu não sou especialista em super-heróis, eu não sou especialista em Homem-Aranha, tá? Eu tenho convicção do que eu tô falando, eu sei que eu tô certo nisso, mas essa é uma análise rasa. Se você quiser uma coisa mais aprofundada, vai ver o Quadrinhos na Sarjeta, porque esse cara sabe o que fala. Eu tô aqui pra dar meus 2 centavos, como eu disse. Agora, voltando a falar sobre a trend em si, eu não costumava participar de trend nenhuma. Se você for ver, a minha participação da Mico Brasileira foi isso aqui. Eu também não me orgulho disso. Dá pra ver que eu fiz claramente com as bundas. E eu não costumo participar de trend porque eu me sinto muito pressionado a fazer uma coisa, mesmo que ninguém tenha me chamado. Ninguém tá me obrigando a fazer nada. Se eu me proponho a participar do negócio, eu sinto que eu tenho um tempo muito limitado e que o relógio tá ticando, tá ligado? E aí eu não conseguia fazer nada, porque essa pressão ficava me martelando e eu não conseguia botar nada no papel. Ou na minha tela, no caso. E se eu participei dessa trend, é claro que alguma coisa mudou. E o que mudou é que eu sou basicamente o Killua. Eu tomei choque, até eu aguentar choque. Eu fiz várias comissões, algumas delas estão aqui no canal, né? E inclusive as que eu postei aqui são uma das minhas primeiras comissões de verdade. E durante esse processo eu fui entendendo que a falta de tempo que eu tinha não necessariamente era uma falta de tempo real. Então, muitas vezes eu tava me pressionando a fazer o negócio logo, sendo que eu poderia tomar um dia de folga e no dia seguinte fazer o negócio sem nenhuma preocupação. Eu sabia que eu fazia artes rápido, então se eu começava uma arte, eu terminava ela numa sentada só, digamos assim, ou eu, sei lá, separava em uns 2 ou 3 dias e terminava o negócio rápido também. Só que quando era uma comissão, parecia que o negócio era mais profissional, então eu meio que travava e não sabia direito o que fazer. E aí, conforme o tempo foi passando, eu fui me adaptando a isso e agora eu consigo fazer uma arte de comissão tranquilamente, né? Inclusive, recentemente eu tenho dado umas bolas fora aí que eu tô procrastinando um pouco. Mas
acontece, né? Quando você vai do Yin pro Yang, você fica muito no Yang também, aí você tem que voltar um pouquinho. Agora, pra parte que você mais esperava desse vídeo, porque com certeza é o mais próximo que você vai chegar de hitar no Twitter, como é que é hitar no Twitter, né? Eu saberia dizer porque eu hitei na porra do Twitter. Falando sério, eu só quis participar dessa porra pra desenhar a personagem porque eu achei legal. É claro que participar da trend necessariamente envolve postar a arte da personagem para outras pessoas verem, né? É esse o ponto de uma trend do Twitter de arte. Mas eu não esperava que pessoas fossem ver nessa quantidade. Eu achei que, sei lá, meus amigos e talvez umas 2 pessoas que seguem a minha conta no YouTube fossem ver o bagulho, mas agora tá com, tipo, 16 mil likes no Twitter. Assim, no TikTok eu já tive vídeos que ganharam bastante tração, mas eram vídeos de merda e era o TikTok. Eu não consigo me importar com números no TikTok mais, né? Só que assim, quando a gente tá falando do Twitter, eu nunca tinha chegado numa proporção dessas. E me desculpa, né, se você já pegou 1 trilhão de curtidas no Twitter e acha que essa minha marca é uma bosta, mas pra mim isso é muito, tá bom? Eu hitei no Twitter. Pra mim isso é irritar, pelo menos. A sensação de ter tanta gente assim, curtindo meu bagulho e repostando. E teve gente até que falou que esse era o design favorito deles, da Peter Parker. Essa sensação de ter gente interagindo com o bagulho nesse nível é uma das melhores coisas que eu pude experienciar na minha vida. E que eu vou esquecer em breve. E esse também foi o motivo de eu ter feito as outras artes dessa personagem. Eu fiz a primeira arte só com o intuito de postar alguma coisa dessa personagem. Inclusive eu nem gostei tanto assim desse arte, eu vou falar sobre isso depois, mas eu postei e falei, tá postado, tá aí minha participação. E depois que ganhou tanta atração assim no Twitter, eu me senti motivado a fazer mais, porque eu tava desesperado pelo hype, eu quero mais hype, e podem não ser as minhas melhores artes de todas, mas são artes sólidas, e se não fosse pela energia espiritual de vocês alimentando a minha Genkidama, eu não teria conseguido fazer todo o restante. E olha, são 7 artes no mesmo canvas, tá? Isso é um marco histórico pra mim. Eu fiz um vídeo aqui nesse canal desenhando cenários, e era um vídeo importante que abriu o canal. Eu fiz 2 cenários pra essa merda desse vídeo. Pra essa trend, só por conta de alguns likes no Twitter, eu fiz 7 artes diferentes, tá? Não só eu tô sendo mais motivado pra fazer minhas artes, como também tô sendo mais produtivo e melhor como um todo. E falando nisso, finalmente vamos falar sobre o processo por trás dessas artes da Peter Parker. Como eu disse, eu não gostei do resultado na primeira arte. Eu fiquei muito puto, inclusive, que foi essa que irritou, porque eu tenho artes muito melhores pra postar, e essa já irritou. Inclusive também, a partir disso eu pensei que o jogo tá fácil no Twitter, estão aceitando qualquer merda que eu jogar aí, porque se gostarem disso, vão gostar de qualquer outra coisa. Mas eu acho que essa primeira arte tava meio engessada. Eu sei que ela tá redondinha, eu sei que ela tá fluindo bem até, mas pro meu estilo e pro que eu tentei trazer com essa arte, eu senti que ela tava meio engessada. Talvez seja só a diferença de estilo, porque de fato eu fiz essa e as outras artes num estilo diferente do que eu costumo fazer. Eu ainda tô nessa transição do meu estilo e eu sinto que não necessariamente era isso que eu queria trazer com essa arte, mesmo que seja no estilo que eu gosto, que eu quero fazer. Sei lá, tanto faz. Não foi um resultado decente pra mim. O resto, a partir daí, eu gostei. Como você também deve estar vendo, eu fiz uma arte da Spider-Woman. Eu não sei porque que eu falei Spider-Woman. Eu não tô sendo pago pela Sony. Eu fiz uma arte da Mulher-Aranha, segurando o bracinho aqui, inclusive usei o Vegeta de referência. E tava num estilo que também, de novo, não tava me agradando. Primeiro eu fiz uma arte no estilo mais cartoon, mais animezinho, que eu não gostei. E aí eu fui tentar ir pra um lado mais comic, de um jeito bem específico, que eu também não gostei. E eu meio que parei num meio termo. Ainda assim, enquanto eu tava fazendo essas artes, eu tava me sentindo meio engessado. Mas dessa vez não no resultado, e sim na forma que eu chegava nesse resultado. Por algum motivo, eu não sei se atingiu um raio solar na minha casa que me deixou mais burro, mas eu não tava conseguindo fazer o negócio de um jeito que me deixava satisfeito. Eu tava sempre mudando o negócio, dá pra ver aqui que eu tava mudando muita coisa o tempo inteiro. Foi tudo mudando porque eu tava sempre insatisfeito com a forma que eu tava chegando nos resultados. E, consequentemente, também eu tava achando que os resultados iam ser meio ruins, até que eu fui desenvolvendo o negócio e ficou melhor. E é claro que eu comecei a fazer essas artes dessa trend porque eu tava vendo outros artistas que tinham feito primeiro. E não só eu acabei me comparando um pouco com eles e pensei, caralho, essa primeira arte aqui tá uma merda, como também eu peguei a inspiração deles. Então, com as cores, especificamente, eu tentei puxar tons que não são tão claros e também que, ao mesmo tempo, são mais pastel.
eu tentei deixar tudo bem saturado desde o começo. Geralmente eu faço a arte e saturo depois, mas dessa vez eu tentei desde o começo deixar tudo bem saturado. Se você for ver a cor dos olhos, não a cor dos olhos da máscara, mas a cor dos olhos da personagem, estão num azul bem forte. Isso genuinamente, você olha e já sabe que é azul, mesmo que pareça branco um pouquinho. E isso também eu peguei de artistas que eu vi por aí. E também com essa arte, especificamente a do meio e a do canto superior esquerdo, eu queria fazer duas coisas que eu não vi tanta gente assim fazendo. Pra falar da que eu acho que é mais relevante, mais interessante de se falar sobre, eu não vi tanta gente assim desenhando ela toda fodida que nem o Homem-Aranha geralmente fica. Por isso que eu fiz essa arte ser o pedaço central da imagem. Inclusive a máscara é uma referência à forma que a máscara do Tobey Maguire fica rasgada no filme do Homem-Aranha. Não deve ter dado pra perceber, eu nem sei se eu fiz direito isso aí, mas é uma referência aí, né? E a outra coisa também é que eu não vi tanta gente tentando traduzir designs dos quadrinhos pra Pythia. Então, com esse design dos anos 80, inspirado na fase do traje preto, eu quis tentar traduzir o cabelo do Peter naquela época pra essa personagem. Então eu tentei deixar o cabelo mais volumoso, com um formato diferente. Eu admito que eu não fiz pensando tão bem como é que as coisas cairiam, né? Porque eu tava só querendo preencher aquele espaço em branco na tela. Mas eu pensei um pouquinho só para tentar incorporar elementos do cabelo que eu já tinha nessa versão da personagem. Enfim, é isso, eu já alonguei demais esse vídeo. E se você é uma das pessoas que curtiu qualquer dos meus posts no Twitter e que ajudou a me dar essa motivação para desenhar, muito obrigado, você é o GOAT. E se inscreve no canal, dá like no vídeo e até o próximo.